Deixa eu só botar para gravar. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Só não conseguiu entrar a Vera, né? E aí, né, foi um tema, como eu estava falando para vocês, inclusive quem estava discutindo agora, né, que o Rafael Salles, né, que é da Doutor Esporte, ele trabalha com o pessoal de corrida, porque na clínica dele, eles têm um software lá de computador que faz uma análise biomecânica da corrida, aí mostra onde o atleta faz a pisada, como que o joelho fica, quadril, um negócio bem arretado. Só que justamente a gente estava conversando também sobre a importância da avaliação do fisioterapeuta, a importância do olhar também clínico, não só tipo, levar em consideração o que a máquina, né, no caso o computador, o software vai dizer para nós, e porque muitas vezes o fisioterapeuta não vai ter acesso a recursos desse muito caro, porque muitas vezes ele não tem esses maquinários todos. E o olho do fisioterapeuta, alguns testes funcionais a gente pode utilizar em relação à avaliação, né, o processo avaliativo. E aí o que a gente vê, né, a corrida em si, é uma forma extremamente comum de exercício. Todo indivíduo, né, desde novo, ele durante seu desenvolvimento motor vai chegar no momento que ele vai andar e posteriormente vai correr, né? E aí depois a corrida passa a ser algo recreativo ou mesmo competitivo. Hoje em dia tem um boom, né, um crescimento de pessoas na rua fazendo atividade de corrida cada vez mais. Como acho que eu já devo ter falado em aulas anteriores, são dois meios que têm crescido muito. O CrossFit. Só um minutinho, pessoal. E aí, hoje em dia tem um boom, né, de pessoas correndo. Qualquer pessoa hoje em dia, né, que quer iniciar uma atividade física como a corrida, compra um tênis ou pega um tênis simples, né, bota no pé e começa a correr. O grande problema é que esse corredor, né, que é o considerado corredor amador, ou mesmo corredor profissional, se não tiver uma boa mecânica, ele vai acabar se lesionando. Então, no entanto, lesões de corrida são bastante comuns, embora possa parecer que talvez, né, uma atividade leve, tranquila, não tenha tantas lesões. Em particular, lesões de corrida, como a dor femoropatelar, né, a síndrome da banda iliotibial, fraturas por estresse, elas são identificadas altamente prevalentes em corredores, então é muito comum. Inclusive, na própria palestra que a gente estava, né, conversando, o Rafael mostrou a avaliação de atletas que tinham exatamente essas patologias, como que acontecia a mecânica do joelho, do tornozelo, do quadril. E, embora fatores causais da lesão de corrida são, sem dúvida, multifatoriais. Assim como outros esportes, a gente tem múltiplos fatores que precisam ser investigados no nosso atleta. Fatores que são modificáveis, que você consegue mudar com treinamento, com fisioterapia, e fatores que não são modificáveis. A maioria concorda que a biomecânica desempenha um papel fundamental. Então, nós da fisioterapia temos essa ferramenta básica, né, biomecânica, como a ferramenta principal e precisamos usar ela cada vez mais, essa análise de movimento, né, de entender como o paciente movimenta. E os diversos estudos científicos avaliam, né, essa mecânica normal, né, falam sobre isso, tem vários estudos falando sobre isso. E geralmente, né, também se tem utilizado hoje em dia recursos tecnológicos, como a esteira, por exemplo. E nada também impede de você filmar o atleta em loco, né, numa corrida, numa pista normal, né, da rua, e verificar essa marcha, essa mecânica através de um filme, né, numa filmagem com ele no loco, né, com ele na pista, né, que ele treina, no local que ele treina, certo? Então eu posso ter essa análise 3D através de um software, né, mais possante, né, mais robusto, mais dimensional, ou uma análise do dia a dia mesmo, que o fisioterapeuta pode vir a fazer. Aí você tem que ver qual é a sua realidade, né? Qual é a sua realidade de trabalho. Geralmente se aplica, né, marcadores para identificar os pontos de referência, então análise da pelve, se tem caída da pelve ou não, análise do joelho, análise do tornozelo, então você pode colocar alguns isopores para analisar, né, para marcar. Vai vir algumas fotos para frente mostrando isso. E tem um cara, né, um antropólogo,
de Harvard, dos Estados Unidos. Daniel Lieberman, ele é um antropólogo dos Estados Unidos que começou a estudar sobre corrida, estudar tanto sobre corrida calçado, que hoje em dia, né, é o comum das pessoas usarem, né, os tênis para correr, para se movimentar, quanto a corrida descalço. E ele viu que existem algumas diferenças em termos de biomecânica. Ele começou a estudar, né, e que a gente foi feito, né, ou quando o início do homem na Terra, não tinha tênis, então se corria descalço. Ele fala, inclusive, o Lieberman, que somos atletas naturais, nascemos para correr. Tem outro autor, né, de livro, que é o Christian McDougall, um jornalista, que ele vai para uma tribo africana dessa, como tem na foto aqui, do lado esquerdo, e começa a observar os indivíduos e escreve um livro que é Nascido para Correr, Born to Run. Ou seja, desde essa época antiga, né, dos caçadores-coletores, nós corríamos, se movimentávamos, só que por necessidade. É diferente de hoje, do indivíduo que corre por tempo, por quilometragem e etc. E aí, nós tínhamos, né, necessidade de ir em busca do alimento, por questão de sobrevivência, vivíamos em tribos, o descobrimento de fogo propiciou algumas coisas, desenvolvemos instrumentos para poder caçar, então muitas vezes utilizamos a corrida dentro do processo da caça, e vivíamos em sociedade, hoje também, mas uma sociedade completamente diferente da que é hoje. E aí tem alguns, né, artigos, você vai estudar sobre o tema corrida, cada vez mais está sendo publicado sobre o tema, inclusive na palestra que a gente estava há pouco, o Rafael botou uns artigos, inclusive de 2020, de uma equipe lá do Rio, que é do Gustavo Leporassi, que é um cara referência em corrida, e aqui tem um cardiologista americano, James O'Keefe, que também publica muito sobre essas questões de movimentação em corrida. E ele fala assim, né, nesse artigo, como se exercitar como caçador-coletor, ou como se movimentar, né, como trabalhar o corpo de maneira adequada. E antigamente se tinha essa visão de caminhar, correr, se movimentar a longas distâncias, eles chamavam isso de forragear. O Lieberman também, né, fala em relação à corrida, tem vários estudos dele voltados para a corrida, principalmente na questão que ele chama que o homem consegue resistir bem na corrida. Ele chama essa corrida do ser humano de endurance running, ou corrida de resistência. E ele dá até um exemplo, né, nos artigos dele, nos materiais, que é o seguinte: imagina um homem correndo num deserto, ou imagina um homem correndo na África, ao lado de um leão, ao lado de um leopardo. Se a gente pega em termos de velocidade, o leopardo ou o leão vai disparar na frente do ser humano com certeza absoluta em termos de velocidade. Mas se a gente pensa numa corrida dessa, numa disputa de corrida dessa, num sol de meio-dia, um sol de rachar, provavelmente, né, o homem ele tem uma maior capacidade de resfriamento e mudança de temperatura corporal do que o animal, né, do que o leão, do que o leopardo, o que quer dizer que o animal sim vai sair na frente do homem, mas lá na frente o animal vai sobreaquecer o corpo, vai aquecer demais o corpo e vai cair no chão, duro de tanto correr. E aí o homem chega lá com sua lancinha, com sua arma, simplesmente mata o bicho e faz a festa, leva a comida para a tribo. Era assim que acontecia muitas das caças, inclusive antes de descobrir fogo, de ter todas essas questões. Certo? E o homem naquela época ele caminhava de 9 a 15 km por dia. Hoje tem pessoas que não andam 1 km daqui para a esquina, não vai comprar o pão na padaria, vai tudo de carro ou de bicicleta, de outras formas, né? E nessa época também tinha um equilíbrio, existia repouso tanto quanto existia movimento. Então o indivíduo ficava de cócoras, ficava deitado, quando depois de toda a corrida, toda a atividade, a corrida natural, né, que chama. E corria por necessidade, quando tinha uma necessidade de caçar, fugir de um animal grande. Hoje em dia não, hoje em dia existe performance, existe meta, existe cadência da corrida, são outros fatores que você precisa avaliar num atleta, né, corredor. E naquela época criava-se a estratégia da curralar presa. Também existe essa questão, né, e discussão sobre os benefícios de correr ou andar descalço. Né, teoricamente, andar descalço minimiza o risco de lesão, mas quando o indivíduo é treinado para isso, se você pega um corredor do dia a dia, manda ele ficar descalço e correr, a primeira coisa que ele vai ter, logo de cara, é lesão, porque ele está adaptado ao tênis, está adaptado ao calçado dele.
mas se você treina esse indivíduo, ele consegue sim correr de forma natural, correr de forma descalço. Os pés são o nosso principal amortecedor natural e, geralmente, problemas no calcâneo, no tendão calcâneo, no arco plantar, são provocados ou podem ser provocados ou exacerbados pelo calçado, principalmente quando é um calçado inadequado. E também o pé, em relação ao solo, ele tem um contato imediato com a energia natural do planeta. Hoje em dia também os estudos mostram, a gente sabe que as lesões musculoesqueléticas de maneira geral, e a corrida vai estar no contexto, são potencializadas pelo estilo de vida moderno, né? Muita pressão na cabeça, muita coisa, e na verdade a corrida até entra como um meio de lazer, né, dessas pessoas que praticam, principalmente o amador, um meio de desopilar a mente, de sair dessa correria do dia a dia que a gente tem, né? E aí aqui é um estudo, né, de uma revista boa, né, PLOS ONE, que é uma revisão sistemática, então um dos melhores, né, estudos que existe, né, em termos de metodologia, falando sobre justamente lesões em corredores. E eles analisaram tanto os fatores de risco quanto as diferenças entre homem e mulher. Teoricamente, né, existem muitas lesões, principalmente mais em mulheres do que em homens, mas é muito mais questão, às vezes, da biomecânica. E aí, voltando no assunto inicial que eu estava falando da biomecânica, às vezes pode ser a questão do posicionamento do quadril, do joelho, do pé na passada e tudo mais. São coisas que a gente precisa estudar. Por isso que quando eu tenho software desse de computador, vão aparecer mais para frente imagens, né? Acho que aqui tem um. Eu consigo ter uma análise melhor de como está essa pisada no solo, como que o joelho se posiciona, o quadril, e isso dá uma melhor noção. Então foi feito, né? Esse aqui é um dos, tem vários, né, estudos sobre lesões de corredores, sobre biomecânica, que aí dá para ir aprofundando mais o tema. Acho que teve alguma pergunta aqui. Não está aparecendo não, Virginia. Para vocês, meninas, está aparecendo o slide, no caso para a Lucileide e para a Lívia. Tá. Tá sim, professor. A Virginia falou que não tá aparecendo. Tá, de todo jeito na gravação vai ficar os slides. Aí eu peço, Virginia, que se não estiver aparecendo para você, você reassista quando eu mandar o link já já. Aí provavelmente deve aparecer. Não sei porque às vezes acontecem essas coisas. Quando a gente estava na palestra agora há pouco, tinha gente ouvindo a gente falando, tinha gente que estava dizendo que estava mudo, sendo que estava todo mundo ouvindo. Pelo menos quem estava conversando na palestra estava todo mundo se ouvindo. Então às vezes acontecem essas coisas estranhas aí. Sim, seguindo aqui nós, outro estudo, é estudo de uma revista bem famosa, Nature. Deixa eu ver aqui. A Virginia escreveu algo. Ah, beleza, Virginia. E aí, falando sobre o corredor calçado, que eles chamam de foot strike, e comparando a corrida calçada com a corrida descalça, que é o barefoot run. As vantagens e desvantagens. Então, tem diversos estudos, mais uma do Daniel Lieberman, do grupo dele. Aqui também falando sobre corrida descalça. E aí existe, inclusive, uma diferença biomecânica em relação a isso. Quando o corredor ele corre, né, com tênis, com calçado, a tendência inicial da pisada no solo é de a caída do pé no chão ser com o calcanhar, depois médio pé, depois antepé. E a perna tem uma tendência, né, a perna em si, de ficar mais reta, o tronco mais reto e tudo mais. Embora nos corredores, vocês vão ver imagem, né, de corredores para frente, isso pode variar. Tem corredor que corre com o tronco mais para frente, outro corre com o tronco mais reto, outro com uma baita flexão de joelho, e assim varia. Já o corredor descalço tem uma tendência maior de pisar com o pé mais chapado no chão e uma tendência de flexão de joelho. Isso já dissipa a energia. Aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem um gráfico, esse é um gráfico mostrando o impacto que tem quando o corredor calçado pisa no solo. Aumenta bastante o impacto, porque esse mecanismo de pisar com o calcanhar no chão inicialmente gera um impacto que pode chegar do calcanhar para o joelho, para o quadril, para a coluna, pode chegar até lá em cima no DTM, né, na articulação temporomandibular. Ou seja, a corrida se tornou hoje um exercício, um movimento. A gente sabe que na fisioterapia esportiva você vai lidar com pessoas praticantes, né, que buscam como saúde, e pessoas que são atletas de fato. Mas surge, né, a corrida em si como uma alternativa muito boa de saída do sedentarismo, de início da atividade física. E eu recomendo, inclusive, né, para quem gosta, na verdade, quem gostar como atividade, até porque tem várias outras, a corrida em si como um processo, né, de atividade física. E aí aqui vários outros estudos, vê que é um tema então bastante estudado, fatores biopsicossociais relacionados a isso.
sobre as lesões musculoesqueléticas relacionadas à corrida, outro estudo também. Então, artigos sobre a temática tem vários. Com as mudanças no dia a dia, hoje em dia é tudo mais tecnológico, inclusive os tênis, você vai ver marcas de tênis, então tem Adidas, Nike, ASICS, etc. Cada tênis mais possante do que o outro, com mais amortecimento, mais chique e tudo mais para reduzir impacto. E aí existe muita discussão no meio, né, de corrida sobre qual o tênis ideal, calçado, a pista, né, se influencia ou não. E a gente precisa estar dentro disso, porque hoje em dia, né, a gente vive numa cultura social muito complexa, de muita coisa, né, rapidez. E quando a gente fala em corrida em si, quase todo final de semana, né, agora por conta da pandemia não, mas existia corridas aqui em Recife, em Olinda, né, nas nossas duas cidades aqui, sempre corridas no final de semana, e que move mil e milhares de pessoas toda a corrida. Então, toda a corrida tem uma média de 5 mil, 7, 8, 10 mil pessoas correndo, seja, né, cadastrados na corrida, seja a corrida que eles chamam de pipoca, que é aquele cara que não paga, simplesmente vai no meio da pista, no meio do povo, para correr, mas também ele não vai ganhar medalha, não vai ganhar premiação nenhuma. E aí se fala, né, também da importância de se movimentar de maneira natural, utilizar os movimentos do desenvolvimento motor para reabilitar nesse processo da corrida. Aqui, quando eu mandar esse slide para vocês, estão algumas referências de livros, né, que falam dessa questão da movimentação natural. Esse aqui, ó, o Christian McDougall, que eu falei, ó, Nascido para Correr. Tem o Lieberman, né, da História do Corpo Humano, que fala da corrida também, e vários outros. E aqui, ó, um outro estudo que eu quis trazer, também científico, porque o que é legal desse estudo é que ele vai mostrar sobre essas questões biomecânicas. A gente discutir um pouquinho nessa nossa aula, e aí depois levar para a questão, né, da avaliação, do tratamento, da fisioterapia. Então, na maioria das vezes, né, é importante que a gente faça uma análise de vídeo do nosso atleta corredor, para saber como é essa pisada dele no solo. Se eu tiver algum recurso tecnológico, né, fera na minha clínica, então eu tenho um baropodômetro que avalia a pisada, eu tenho software desse no computador que capta o movimento, né, fantástico. Se eu não tenho, vou ter que me render à filmagem, né, e os outros testes funcionais que a gente tem hoje em dia. E aí, né, eu tenho o corredor que ele tem uma tendência de pisar com antepé, outro com o pé mais chapado e outro corredor com o calcanhar no chão. Isso já muda totalmente a mecânica do joelho. Observa nas fotos, ó, essa letra C já tem a tendência do joelho mais reto, né, ó, na passada. A letra B e A já uma leve tendência de flexão de joelho, você vê na foto. Já distribui, né, diferente a questão da transmissão de força para cima. Aqui mostrando quando se pisa com o pé mais chapado, a angulação de movimento, né, do tornozelo em relação ao solo, e quando se pisa com o mecanismo de calcanhar. Então veja que existem diferenças na biomecânica. E o fisioterapeuta precisa se apropriar dessa análise, entender por que existem essas diferenças biomecânicas e como que a gente pode influenciar no tratamento disso. Como que a gente pode corrigir esse padrão de movimento se for necessário, e como que a gente pode trabalhar com movimentos, com cinesioterapia com esses pacientes. Como a Lu falou aí antes, né, em relação ao caso clínico, ela perguntou, né, em termos da descrição do tratamento, que se poderia descrever com as palavras de vocês, né, ou como vocês tratariam. Não sei como é que vocês tratariam, por exemplo, se aparecesse um corredor desse para você tratar. Se você ia tratar mais focado em técnicas na maca, por exemplo, que é o que a grande maioria hoje em dia faz, né, e tal o paciente na maca e fazer um monte de terapia manual, massoterapia, eletro, etc. Que isso não é ruim, isso vai estar dentro do contexto, mas se é um corredor que a gente está falando, eu preciso também ter todo um treino do gesto dele, da corrida, e ter dentro do processo da fisioterapia também tratamento por meio de exercício terapêutico, cinesioterapia. Então, hoje em dia se fala muito, né, nos textos científicos sobre a parte de terapia hands-on, hands-off. Qual a diferença desses dois? Hands-on, hands-off. O que seria isso? Terapias hands-on é que estão voltadas para a questão de trabalhos na maca. Então, RPG, quiropraxia, osteopatia e etc. são terapias hands-on, em que são terapias passivas que você mantém o indivíduo na maca. Terapias hands-off já são terapias que usam de cinesioterapia, exercícios terapêuticos, na educação do paciente, pensam no modelo biopsicossocial. Então, o ideal hoje seria a gente pensar juntando essas duas tipos de terapias. Então, assim,
Principalmente falando de fisioterapia esportiva, que é o tema que a gente está conversando. Eu não posso deixar meu atleta 100% do meu atendimento só na maca. Eu preciso também levar ele para viver o gesto e para controlar ou tentar controlar, que não é muito simples assim, o que a gente fala hoje em dia de capacidade e demanda. Então, se a demanda do meu atleta corredor é uma demanda muito alta, eu tenho que fazer com que ele melhore a capacidade para poder suportar essa demanda. Se é um atleta que corre, por exemplo, 42 quilômetros, né, corre maratona, se é um atleta que corre 21, se é um atleta que corre 100 quilômetros, que no caso é o ultramaratonista, dependendo do cliente que eu trabalhe, né, que o meio de corrida pode ser um meio rentável, né, e para você entrar de cara aí na fisioterapia esportiva, eu vou ter demandas diferentes. Ó, tá aparecendo agora para a Virgínia, que bom. Eu vou ter demandas diferentes para pacientes diferentes, então eu vou ter que adaptar essa capacidade para eles. Aqui para você ter uma ideia de relação à angulação, quando você pisa mais chapado, já tem uma tendência maior de flexão desse joelho. Não sei se dá para ver na foto, ó, fica mais claro, né? Quando você pisa tanto no médio pé quanto mais no antepé. Que já é diferente dessa pisada, essa imagem aqui, ó, quando pisa com o calcanhar inicialmente, ó, é mais reto. Essa análise biomecânica tem que existir o tempo inteiro. Então veja aqui, ó, essa pisada mais reta e aqui já ó, com flexão de joelho. E quanto mais você usa da dorsiflexão do pé, ó, o tornozelo faz mais inclinação, mais flexão de joelho acontece. Existem hoje em dia softwares, né, que analisam através da esteira toda essa mecânica. Eu quis trazer imagens para ficar mais lúdico para vocês. Existe também o corredor que tem uma tendência, né, de dar passada mais curta ou mais larga e também do tronco mais ereto. Outros correm com o tronco mais anterior. Também tem essa diferença. Então, tem um indivíduo aqui que corre com o tronco mais reto, aqui é da letra A, e já o outro indivíduo que tem uma tendência do tronco mais anterior. São padrões diferentes, né, de movimento. Quando a gente fala de marcha, se for pensar em marcha em si, e for analisar os movimentos das pessoas, eu pego 10 corredores. Com certeza os corredores vão ter padrões de marcha completamente diferentes. O que quer dizer que o tratamento não vai ser igual. E aí eu tenho também ó, o indivíduo que pisa, né, e tem toda uma mecânica reta e alinhada do corpo. E aqui uma imagem de outro indivíduo, ó, quando ele pisa com o calcanhar, né, acho que é uma moça aqui nessa foto, já veja que a parte do pé está totalmente anterior relacionada ao tronco. Então já tem essas mudanças aí. Até que ponto a fisioterapia esportiva precisa mudar realmente a biomecânica do indivíduo, pensando nessas lesões? É algo para a gente discutir, né, daqui a pouquinho, quando eu finalizar essa parte da apresentação. Porque não necessariamente todo atleta que eu pegar, o cara tem um valgo dinâmico de joelho, o cara tem um desequilíbrio na pelve. Talvez eu tenha que corrigir isso. E sim, eu tinha que dar por meio de exercícios e desenvolver a característica desse atleta individualmente a melhor capacidade para ele desenvolver a corrida, sem sentir dor. Se for necessário fazer uma intervenção de correção de postura, de correção da biomecânica, obviamente, né, a fisioterapia entra com esse intuito também. E aí eu tenho que verificar, por exemplo, a cadência da passada, né? Então ver esse comprimento da passada, que pode estar associado a um risco de lesões, né, de fratura de tíbia, fratura por estresse ou não, que é o que chama de overtraining, overuse, né, nos corredores, as fraturas por estresse que acontecem, que podem estar vindo dessa alteração da mecânica da pisada, por exemplo, no solo. Né? Geralmente, as lesões de corredores são lesões de baixa energia e lesões por repetição do movimento, lesões por uso excessivo do corpo. Aí também é importante que alguém ligou o som aí. Também é importante essa análise da pisada em relação, né, filmar não só lateralmente, filmar na parte posterior, para ver se esse pé cai sobre o solo de forma neutra ou de forma mais pronada, é muito comum, né, uma hiperpronação do pé, ou se cai de forma mais supinada, já esse pé caindo mais para fora, né, para externo. E se essas diferenças repercutem sobre joelho, sobre quadril, também é importante essa análise. Existem indivíduos que vão ter uma caída do pé mais varo,
mais para fora, a parte externa do pé, e já indivíduos com a parte mais interna do pé. Isso já muda totalmente a transmissão de energia mais para cima. Estamos falando aí de cinesiologia pura biomecânica, né? E também vão ter indivíduos que têm uma pisada mais neutra, outros que já vão ter uma tendência de rotação externa do membro inferior e outros com a tendência de rotação interna. Ou também o que o Rafa lá na palestra, o Rafael estava chamando de marcha cruzada, que seria o seguinte: quando você traça uma linha anterior, né, uma linha média do indivíduo aqui, imagina um meio aqui do indivíduo, seria um tipo de marcha em que o paciente pisou num determinado ponto com o pé direito, ele vai pisar na mesma linha, no mesmo ponto com o pé esquerdo, como se ele estivesse andando em linha reta, numa mesma linha. Feito os modelos que andam desfilando, que andam como se fosse numa linha, literalmente. Existe esse tipo de passada também na corrida. Corredor que faz essa passada cruzada. Aqui, ó, mostrando justamente um corredor que pisa, né, com a tendência de rotação externa. E aqui já com a rotação interna. Veja que é diferente, ó, também a mecânica. Então, saber que vão existir padrões diferentes, isso vai acontecer bastante, né, na nossa análise. Aí a gente precisa entender até que ponto esses desequilíbrios biomecânicos estão sobrecarregando o indivíduo, causando as lesões, possíveis lesões, para poder intervir da melhor maneira dentro da fisioterapia, né, da corrida. Eu tenho também indivíduos que têm uma tendência maior de flexão de joelho, ou indivíduos que têm menos flexão de joelho na passada, além de que eu posso ter desnível na pelve. Então, quando pisa-se com o pé esquerdo, a pelve fica neutra, e quando pisa com a direita, a pelve cai, ou o contrário. Se eu precisar repetir alguma coisa, pode me interromper, que eu repito 1000 vezes, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Só para poder ficar mais dinâmico aqui com as fotos. Fala, Vera. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Olha, não, essa parte que o senhor está falando, que eu estou vendo a atleta pisando, se ela tiver algum problema assim, um defeito no pé, pisar para dentro, o joelho um pouco valgo, assim, interfere. Existe formas de analisar essa pisada e, consequentemente, a biomecânica para cima, que eu falei no início, né? Tipo assim, eu tenho a baropodometria, é uma forma de avaliar através de uma plataforma que o paciente sobe. Isso gera um gráfico no computador que mostra, né, as informações da pisada. Também existem softwares que dão para ser utilizados juntamente com a esteira, que você coloca isoporzinho nas marcações do paciente aqui, e o software faz toda a análise da corrida na esteira. Então, verifica se o paciente descarrega peso e aonde se é mais na parte interna do pé, parte externa, se o joelho tem uma tendência de mais para valgo ou mais para varo, o quadril como é que funciona, o tronco como é que funciona, e aí você tem toda essa análise feita para poder propor os tratamentos depois. Oi? Pronto, tá bom, professor, foi porque, me desculpe, porque eu me atrasei. Sem problemas. Tranquilo, velho, tranquilo. Eu também entrei um pouquinho atrasado, que estava numa palestra antes, que eu estava falando, né, justamente sobre corrida. O senhor anunciou aqui, aí eu deixei. Depois eu tive que... Aí disse, eu vou lá tomar um cafezinho ali rápido. Sem problema, sem problema. Aí por isso que eu vim agora. E aí, existem alguns termos como na corrida, como, por exemplo, drop pélvico, que seria nada mais, nada menos do que essa caída da pelve em um dos lados. Lembra um teste que vocês devem ter ouvido falar já na época de traumato, tudo, que é um teste chamado Trendelenburg, em que o paciente fica em apoio unipodal e você observa uma caída da pelve. Seria como se fosse esse teste, mas na verdade na dinâmica da marcha. Então, durante a corrida, durante a marcha, esse paciente tem essa caída da pelve para um lado ou para o outro. Isso é o que a gente chama de drop pélvico. E chega num ponto interessante para a gente, né, conversar, que é a importância da avaliação. Como é que eu faço essa avaliação nesse corredor? Posso utilizar desses recursos tecnológicos, se eu tiver, maravilha. Se eu não tiver, eu tenho que me virar nos 30 e arrumar recursos avaliativos para estar trabalhando com esse atleta. Então, a gente precisa, acredito que todos concordam, fazer uma boa avaliação. Uma boa avaliação é o início para tudo, né, na fisioterapia hoje em dia. A gente precisa ter isso, né? E aí, existem diversos recursos, né, utilizados para fazer esse processo avaliativo. Então, a gente pode também utilizar a CIF para avaliar, pode avaliar através de testes específicos, podemos, né, para poder ter um melhor diagnóstico, para poder saber, né, juntamente com a anamnese, com a queixa do paciente. Tudo isso é importantíssimo, né, e documentar exatamente tudo isso.
fazer uma fisioterapia de achismo não é mais o caminho. A gente precisa documentar tudo e quanto mais objetivos os dados a gente tiver, melhor para os tratamentos, porque você vai ter certeza se está tendo evolução ou não. Então, assim, durante o processo avaliativo, quando você consegue quantificar tudo, em relação, quando eu digo tudo, os testes específicos, a parte de questionários, a parte da avaliação postural e de avaliação do movimento, são dados que podem ser bastante relevantes para a decisão do tratamento, para a tomada de decisão clínica. E aí eu posso utilizar questionários de avaliação, a depender de onde o paciente tem o problema, se o problema é na lombar, se o problema é no joelho, se o problema é na cervical. Existe um programinha, né, no celular chamado Physiotherapy Questionários, que já tem esses questionários, que são os questionários validados na literatura científica, que você pode utilizar, em que o paciente vai escolher a região. Então, sei lá, é um corredor que tem tendinite de Aquiles, tendinopatia. Você pode fazer o questionário para tornozelo. Aí ele tem a dor fêmuro-patelar, a gente pode analisar o joelho. Aí ele tem lombalgia, pode analisar a lombar. E aí já te dá informações sobre a incapacidade desse atleta, se é uma incapacidade leve, moderada ou severa. Já que a gente estou falando aqui, pensando sem ter muito recurso tecnológico. Preenche, né, os dados do paciente e ele vai responder as perguntas e vai gerar uma nota. No final, essa nota vai me mostrar como que esse paciente se encontra, podendo fazer isso em outros atendimentos para ter um feedback. Né? Ele responde umas perguntas sobre a região, isso vai dar uma nota no final. Além disso, a gente pode fazer algo que hoje na literatura científica se fala bastante, né, se explora, que para dentro da fisioterapia esportiva se usa bastante, que são os testes chamados funcionais, em que muito pouco, infelizmente, a galera na graduação de fisioterapia acaba vendo ou ouvindo falar sobre os testes. Não sei se alguém já viu alguns desses que eu vou mostrar. Que é, por exemplo, o teste da estrela ou Star Balance, Y-teste, avaliação da ponte, né? Exercício de ponte com extensão de joelho, agachamento unipodal, agachamento no plano inclinado, salto vertical e etc., que são testes que vão me mostrar como é que acontece essa biomecânica desse paciente durante o movimento. E são coisas que estão mais voltadas para a questão funcional do meu paciente. Então, eu preciso estar ligado nessas questões funcionais. A gente fala tanto, né, na fisioterapia, que é importante olhar para a função, mas precisa fazer isso mais dentro do processo prático, né, de fisioterapia. E aí existe também teste para o membro superior. Se o meu atleta, corredor ou não, né, a gente hoje está falando de corrida, tiver lesões do membro superior, existem alguns testes funcionais que a gente pode utilizar, como por exemplo esse aqui, chamado CK-Quest, ou Y-teste para membro superior, em que o paciente vai fazer algumas repetições tocando sobre as mãos, ó. As mãos vão ficar sobre essas marcas, ele vai fazer um movimento, e aí você avalia a quantidade de repetições que ele consegue fazer, associado também com o padrão de movimento das escápulas, com o padrão de movimento dos músculos do manguito rotador, se o paciente tem alguma boa estabilidade dos ombros. Aqui tem um videozinho exemplificando. Pode-se fazer de maneira lenta. Professor? Oi, Vera. Olha, assim, assim, para cada tipo de esporte que se pratica, por exemplo, o jogo, o voleibol, uma luta, qualquer coisa, cada um tem uma diferença nessas avaliações ou alguma coisa é mais... Com assim, certeza. Existem de coisas... acordo com o que ele faz, aí ele vai forçar mais certo membro. Exato, Vera. Sua pergunta é excelente. Existem coisas que vão ter, claro, em toda avaliação, mas tem coisas que são específicas para cada esporte. A gente tem que levar em consideração a especificidade do esporte. Por isso se faz estudos sobre lesões, para saber quais são as regiões mais comuns de lesões no esporte, para poder se planejar os trabalhos preventivos. Certo? Deu para entender? Deu, E aí, a joia. partir dos resultados desses testes e de conhecimento das lesões, os fisioterapeutas conseguem traçar estratégias preventivas. E aí, esse é o CK Quest. Vou dar um exemplo dele mais rápido. Aqui, ó. Já vai fazer de uma forma mais rápida.
Aí eu vou extrair informações desses testes, né? O quanto que meu atleta ele tá. Só um minuto. O atleta está com alguma alteração em algum teste desse. Existe o Y-teste para o membro superior também. Existe para o membro inferior, você vai ver. É comum também. E pode ser utilizado. Aqui existem essas caixinhas em que o paciente vai empurrar ou com a mão, e quando mostrar do membro inferior, ou com os pés. E aí existe, nessas barrinhas aqui, existe toda uma marcação em centímetros. Se eu não tiver isso, eu posso colocar uma fita no chão e depois medir com a fita métrica, para saber qual é o alcance do paciente e também verificar como é que acontece o movimento, se o paciente tem desalinhamento, o que é que compromete no teste. Aqui tem um vídeo mostrando. Aqui eles improvisaram o Y-teste na parede, mas depois tem uma parte no solo também. Então você consegue ver desenvolvimento de movimento das escápulas, desenvolvimento de movimento do membro superior em si. Então, bem interessante para lesões de membros superiores, aqui já no chão. Existe o Star Balance, o teste da estrela, em que o atleta vai ficar no meio dessa estrela e vai ser realizado, né, movimentos. Então, o atleta vai fazer um agachamento unipodal e a perna que está estendida ela vai fazer um alcance máximo para frente, para trás, para um lado, para o outro, seguindo essa estrela. Aí é medido a quantidade de alcance máximo que o atleta consegue e também é observado as alterações biomecânicas da perna que está fazendo agachamento. Mas isso também tem a ver com equilíbrio, professor? Também, análise do equilíbrio. Aqui tem um vídeo mostrando. O indivíduo aqui vai lá e marca para ver a distância alcançada. E algumas vezes o balance test pode ser utilizado com algum elemento para dar um equilíbrio maior. Esse mesmo teste pode ser utilizado depois como reabilitação, como exercício dentro da reabilitação.
Tem o vídeo. Conseguiram ver? Mais Aqui o escuro. Y teste. Agora Mas antes apagou. estava aparecendo. Tava o estrela e os testes. Aí aqui o Y teste. Agora para o membro inferior. Tem um vídeo mostrando aqui. Então, bem parecido, né, com o Starbucks. Aqui. Aqui já é mostrando com aquelas caixinhas, como pode ser feito, né? Empurrando as caixinhas. Se eu não tiver uma fita no chão, eu posso. Análise também de goniometria é bem utilizado, né, no meio de corrida, usando o inclinômetro, fazendo testes funcionais de prancha e outras análises também acontecem. E aqui é para mostrar minha utilização. Tem ó, uma marcaçãozinha em centímetros, não sei se dá para você ver aqui, ó, que é medido, né? Quanto que ele alcança. Os grandes centros de avaliação esportiva se utiliza esse tipo de teste. Aqui é outro teste chamado Step Down. Aqui já estava indo agachamento. Então, tomada de decisão clínica ela vai sair a partir desses testes, a partir dessa análise de movimento. Então, tem outros testes funcionais também que pode ser usado com o corredor. Por exemplo, a ponte pélvica, para ver se tem algum desequilíbrio na caída da pelve. Tanto com a perna reta, né, as pernas apoiadas, como com a perna reta, né, estendida. E aí eu posso ver esse desequilíbrio. Fazer esse, né, movimento da ponte. Inclusive, depois posso usar como reabilitação. Também outro teste funcional que se utiliza na prática clínica é o agachamento unipodal. No inglês eles chamam de single leg squat, que é agachamento unipodal. E que a ideia é se verificar se tem esses desníveis aqui, ó, pé alterado, joelho com valgo, né, dinâmico, se a pelve cai, se o tronco inclina ou se fica mais alinhado. Agachamento no plano inclinado, posso ter utilizado. Não é que eu preciso fazer todos esses testes de uma vez, eu estou mostrando alguns testes, pode ser escolhido alguns deles para análise, né? Lateral step down ou simplesmente step down, que é um agachamento unipodal sobre uma caixa, sobre o step, para ver se tem esses desalinhamentos. Exemplo aqui.
E aí observa se esse joelho cai para medial ou não, se mantém, se o tronco inclina, né? As alterações e as compensações que o áudio dos vídeos não dá para ouvir, Lina, realmente. Aí depois eu posso passar os vídeos para vocês ou vocês buscarem vídeos que tenham esses testes. Por isso que eu fico dando pausas para comentar. Que geralmente vocês não conseguem ouvir o áudio. Para mim aqui eu escuto, para vocês não aparece. Existe o salto vertical, salto na mesma altura, que é chamado de drop, vertical, jump, no inglês, né, o termo em inglês. E que, né, simplesmente eu posso analisar esse salto. Então, como é que é, né, o mecanismo propulsor do salto e a aterrissagem do salto. E esse aqui é o teste do salto vertical, só que tocando na parede. Vai vir depois falando. Se o paciente vai fazer o salto, vai tocar, marca na altura máxima que ele conseguir. Vai saltar, vai tocar, e o profissional vai anotar quanto que deu essa marcação. E o mesmo teste, salto vertical. Existe outro teste funcional também, então já finalizando já, pessoal, essa parte, chamado Rope Test, que é um teste sobre uma marcação em centímetros, em que o paciente pode fazer um salto único e pegar a distância alcançada, pode fazer um salto triplo, pegar essa distância alcançada, um salto triplo com zigue-zague, ou um salto contra o tempo, né, marcando-se um tempo de segundos, e ver quanto que ele consegue percorrer aqueles centímetros todos. Interessante você ver. Aqui, para avaliar. Salto. Isso. Salto triplo com movimento e percorrer 6 metros. 6 metros contra o tempo. Ver quanto... Já falou desse, que é o teste tocando na parede. Existe uma classificação de avaliação, né, funcional específica chamada FMS, até tem curso, né, de formação da FMS para avaliação, que eles usam algumas posições específicas. Então, por exemplo, agachamento, aqui com um elemento acima da cabeça, eles chamam de overhead squat, nome do movimento. Por exemplo, no CrossFit eu utilizo esse padrão de movimento, né? Existe esse tipo de exercício, overhead squat. Aí, esses termos todos em inglês, né? Porque essa formação é americana. Então, por exemplo, hurdle step, é esse daqui, ó, passando o pé sobre o step. Inline lunge, esse aqui, e assim vai seguindo os nomes, né? Cada um nome desse é na sequência. Eu posso analisar todas essas questões: controle de tronco, mobilidade das escápulas, quadril, tornozelo. É uma análise bem legal. Também é importante avaliar encurtamento de posterior, né, e isquiotibiais. Posso usar a goniometria para avaliar, o inclinômetro para ver. Função de glúteo máximo, força de glúteos, né, se o indivíduo tem fraqueza, pode-se utilizar, né, os fortalecimentos com TheraBand, com resistência manual, com peso. Força de abdominais, pode ser feito um abdômen simples, uma prancha, né, para ver. E a mobilidade do quadril, de maneira geral, né?
em flexão quanto em extensão de agachamento. Lá no Fitu, né? Já chegamos aí na 7h40. Vou ficar faltando assim, na próxima aula eu finalizar essa parte da intervenção. Então, falar um pouquinho dos tratamentos da fisioterapia, né, que pode ser feito. Aí deixa a gente... Mas, alguma dúvida em relação ao que a gente viu, né, sobre a corrida, sobre a parte biomecânica, a parte avaliativa, a importância de avaliar a função? Alguém tem alguma pergunta? Ou tudo tranquilo? Como é que foi? Não, para mim tá tranquilo, professor. Você tá tranquilo, velho? É assim, porque uma estudadinha eu sempre estou lendo, porque eu estou em casa, aí estou tendo tempo. E não tem assim muita complicação não, né? Eu estou entendendo e estou acompanhando. Que bom que não, né? Ah? Que bom que não, né? Não tá tendo complicação, né? Lilian também falou que não. Mas Lucileide e Virgínia tem alguma pergunta? Ou tudo bem? Não, professor, tudo bem. E assim, por mais que não seja a principal área de trabalho que vocês desejam, né? Mas pode ser que apareça para vocês alguém para você atender em domicílio, que faça uma corrida como hobby, que faça uma atividade, e aí você entender o processo de avaliação e de intervenção é extremamente importante. A gente não sabe a realidade de vocês depois. Pode ser que caia dentro de uma atividade esportiva ou não também, né? Ou pode ser que você... Tudo que tem a ver com a musculatura, com o funcionamento do corpo, a gente tem que ter conhecer, né? Isso é importante, porque faz Pelo parte menos da... uma noção dela. Sim, não sou da área, mas aonde é que eu vou buscar? Você tem uma noção de onde você pode buscar. Isso é importante também. Ô, professor, pesquisar os artigos. Fala um pouquinho mais perto, velho. Acho que está distante a tua voz. Olha, eu estou dizendo assim, a questão da avaliação, o senhor só vai fazer uma mesmo, né? Porque a V2 já vai começar agora, 16 de junho, né? Eu mandei para vocês um caso clínico, não foi, Luci? Mandei para todo mundo, não foi? Mandou. Dessa turma. O caso não, clínico, já vai... eu acho que eu não recebi, né? Só mandou por e-mail. Tá lá no grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha lá. Tá, vou dar uma olhadinha, então. Se não conseguir, me fala que eu mando. Porque isso já é uma parte da nota já. Aí eu vou fazer mais outra atividade ainda, pra gente somar a nota de vocês. Mas esse caso é para entregar quando? Esse que o senhor mandou? Seria o mais rápido possível. Se você conseguir fazer essa semana e já me mandar, ótimo. Tá bom, então. Eu vou ver aí. Se eu não conseguir, eu peço ao pessoal do grupo. Sem problema. Ou fala comigo que eu te passo. Mas minha dúvida é, quanto ao tema aqui. Oi, pode falar. A nota desse trabalho vai ser dividido ou não? Vai ser dividido. Depois eu passo direitinho a divisão. Mas vai depender muito de quantas atividades a gente fizer daqui para lá. Mas acho que, por exemplo, se for 2, vai ser meio a meio. Se for, entendeu? Depende de quantas atividades. Aí depois eu passo para vocês direitinho. Tá certo. Mas não se preocupe. Se você fez, já é importante. E eu já sei que, assim, a grande maioria que está aqui, tipo, vai estar pagando a disciplina porque necessita pagar, mas não tem aquele amor pela fisioterapia esportiva imenso, assim, né? Então, eu estou tentando fazer a disciplina ficar de um jeito, pelo menos, agradável para vocês acompanharem e ter um entendimento, pelo menos. Certo? Não sei se vocês têm o costume, né, de fazer a pesquisa, né, desses temas que a gente estava conversando sobre, em cima de artigos científicos, né, usar as bases de dados, por exemplo, da PubMed, deixa eu só... A Virginia está gostando, da PubMed, da Pedro, são bases de fisioterapia, né, que podem ter os artigos sobre essas temáticas. Hoje ficou, né, meio corrido para isso, mas na próxima aula, peço até para alguém me lembrar, eu posso mostrar para vocês como vocês encontraram os artigos de corrida dos temas específicos, né, nessas bases de dados. Serve também até para outros tipos de pesquisa que vocês podem fazer, vou mostrar para vocês, juntamente com a continuidade da parte da intervenção, e eu devo estar entrando em outro esporte, talvez vôlei, vou ver.
né, para a gente falar da fisioterapia em si. Mas a ideia dentro da nossa disciplina... Oi, Vera. A gente pode, assim, lesões no esporte, aí abrange tudo, né? A gente pode pesquisar também assim, né? Quando... Pode sim. Eu vou te mostrar como você vai pesquisar. Aí tem, quando você pesquisar sobre prevenção, sobre lesões de esporte, a gente teve uma aula, né, de lesões musculares. Como que eu posso pesquisar artigos sobre isso? Quero te mostrar na próxima aula. Hoje é porque vai ficar muito pouco tempo para falar. Mas aí na próxima aula eu tenho como mostrar sobre a intervenção lá na corrida. E se vocês me lembrarem isso, por favor, aí anota de alguma forma. Aí eu dou uma mostrada para vocês como vocês acham. Eu vou até fazer umas pesquisazinhas essa semana aí. Para a semana eu já trago alguma informação também. Pronto, aí eu trago para vocês como vocês vão achar melhor ainda os artigos. Certo, pessoal? Então acho que por hoje foi isso aí que eu queria dizer para vocês. Claro, falta a parte da intervenção em si, da fisioterapia, mas boa parte da coisa já foi entendido, que é a ideia da avaliação e pensar em prevenção, né, para esses corredores, que é o caminho, né, que se fala hoje em dia bastante da fisioterapia esportiva. E aí, óbvio, se o cara lesionou, machucou, mas vai entrar as intervenções tradicionais, né, que vocês estão acostumados de tratamento. Né? Ô, professor, Pode perguntar. é porque, tipo, no exercício que o senhor passou, é um paciente que joga handebol, não é isso? Isso. Aí ele tem diversas lesões, né? Tem, no caso, no ombro, no cotovelo, não é isso? Aí, assim, eu posso tratar separadamente e depois juntar tudo, né? Pode. Tá entendendo o que eu quis falar? Sim. Tipo assim, eu vou tratar a dor, eu vou fortalecer, depois eu faço um exercício, vamos dizer assim, tento inserir ele em exercícios que simulem a atividade de vida dele. Pode. Coloque bem direitinho na descrição que eu vou ler com calma, né? Mas pode sim. Pode especificar as áreas e depois fazer algo mais global. Pode sim. Pronto, porque eu pensei em fazer isso, no caso, especificando cada um e no final fazer algo que... Aqui tá uma zoada, né, professor? Desculpa. Não, sem problema. No caso aí eu pensei no final assim, né? Colocar atividades que simulem o que ele costuma fazer, né? Que é jogar. Dentro da fisioterapia esportiva vai ter que ter treino do gesto esportivo, entendeu? E no caso do handebol, né? Então, movimento simulando o arremesso, simulando coisas desse tipo. Certo? Uhum. Vai mandar para o seu e-mail, professor? Ou pode mandar pelo Teams aqui ou pelo WhatsApp também. Pelo WhatsApp. Alguma forma de chegar para mim. Eu tenho seu WhatsApp, eu prefiro mandar. Eu vou ver vou ver aqui para poder aproveitar esse final de semana para fazer logo. Já dá para começar, viu? Fechado então. Então Boa isso, noite. pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem das famílias de vocês. E eu vou mandar agora os materiais, né? Essa aula gravada, o slide de hoje. E eu mando de novo lá o caso clínico também. Tá certo. Professor. Boa noite, senhor. Tchau. 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 Tchau.